Hoje eu quero mostrar para você um workflow ainda mais automatizado utilizando o Codex com o Cloud Code. Você tem visto aqui no canal nós juntando essas duas ferramentas, essas duas AIs, de forma individual. Primeiro a gente faz uma tarefa no Codex, depois a gente chama lá o Cloud Code para revisar. Hoje a gente vai colocar o Cloud Code para revisar o pull request automaticamente através de uma GitHub Action. Fala pessoal, beleza? Rafael Quintanilha do Quant Brasil aqui, voltando para mais um vídeo de workflow de programação. Vocês têm visto aqui no canal recentemente eu falando bastante tanto do Codex quanto do Cloud Code, justamente porque eu acredito que essa combinação hoje tem bastante efetividade para aquele desenvolvedor que quer combinar AIs e aumentar a sua produtividade. Veja, o Codex vem melhorando bastante nas últimas semanas e não só isso, como tem ficado mais barato. O Cloud Code igualmente ficou mais barato. Então agora esse workflow Codex Cloud Code você consegue implementar pagando $20 em cada uma das assinaturas. Então com $40 você consegue replicar o que eu vou mostrar para você hoje. Se você gosta desse tipo de conteúdo falando mais de programação e IA, e você quer saber como leverage, como amplificar a sua capacidade como programador, peço por favor que você curta esse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, manda ali para o seu amigo programador que está aprendendo a programar ou quer utilizar a IA melhor. Tenho certeza que ele vai gostar bastante desse vídeo. Muito bem, pessoal. Nos últimos vídeos, sempre que eu tenho utilizado o Codex, eu vou deixar o link aqui na descrição para você ver o vídeo onde eu introduzi essa ideia do time dev com o Codex Cloud Code e um humano fazendo a supervisão. Eu tenho feito da seguinte forma: nós vamos no Codex, disparamos a nossa tarefa. O Codex, você já sabe, é o agente autônomo do ChatGPT, da OpenAI, que roda na cloud de forma assíncrona e paralela. Então você pode disparar várias tarefas, várias tasks para a AI simultaneamente. Se você reparar aqui, ele está rodando duas tarefas que eu já deixei ele trabalhando antes de começar a gravar o vídeo para que a gente possa vir aqui diretamente e não perder muito tempo com o desenvolvimento, principalmente porque o Codex, como roda de forma síncrona, ele demora um pouco para que a tarefa seja finalizada. Na verdade, pode demorar até bastante, pela minha experiência, ali cerca de 10 a 12 minutos no projeto do Quant Brasil. O que, quando você está num flow de programação ali, às vezes pode ser um pouco, né, lento, né, de fazer as iterações. Então eu já disparei as tarefas aqui. Enquanto o Codex termina de trabalhar, eu queria mostrar para vocês aqui o Cloud Code Action. O que é isso, pessoal? Em um desses vídeos, alguém até colocou nos comentários falando: ah, Rafael, você consegue fazer isso até mais automatizado através da Action do GitHub. E é verdade, né? Eu, inclusive, já tinha utilizado as Actions em um outro projeto. Eu não falei ainda no canal porque eu ainda estava um pouco incerto sobre a utilidade dessa Action. Acontece que eu utilizei, né, eu instalei logo no primeiro dia que eles soltaram essa funcionalidade. Então eu acho que eu vou dar aqui uma nova chance para Cloud Collection e eu quero fazer isso com vocês aqui no projeto do Quant Brasil. O que é uma Action, pessoal? Quando nós criamos um pull request, nós tipicamente você vai fazer isso num provedor como o GitHub, mas existe ali Bitbucket, GitLab, outros provedores, mas a maioria esmagadora de vocês vai utilizar o GitHub, assim como eu utilizo também. E você pode configurar alguns side effects, algumas ações para rodarem toda vez que você toma alguma determinada ação também dentro do repositório. Por exemplo, toda vez que você abre um pull request. Por exemplo, toda vez que você faz um push de um commit. Por exemplo, toda vez que você faz um comentário num pull request, num código. Você pode colocar triggers que cada vez que alguma dessas ações for feita lá no GitHub, você dispara um job, uma task, alguma coisa para ser feita ali. Uma dessas coisas que você pode fazer é agora colocar o Cloud Code para revisar o código. Então imagine esse workflow. O desenvolvedor cria um pull request,
automaticamente o GitHub identifica, triga, ou seja, dispara aquele job, aquela tarefa para que o Cloud Code revise. Ele revisa e faz um comentário ou sugestões no pull request. Só que o detalhe aqui é o seguinte, beleza, o desenvolvedor faz isso, mas se o Codex já cria pull request, por que não combinar esses dois agentes? O Codex cria o pull request e automaticamente o Cloud Code já faz o review. Então você, como humano, apenas faz a direção, a supervisão do trabalho das duas IAs. É isso que a gente quer testar hoje com as GitHub Actions. Então, pessoal, vamos dar uma olhadinha rapidamente no que eles dizem no repositório. O Cloud Code Action é uma action, isso que eu falei, para pull request no GitHub, tanto pull request quanto issues, né? Aqueles issues que você cria no próprio repositório, que pode responder perguntas e implementar code changes, ou seja, ele pode de fato programar, sugerir mudanças. Essa ação fica ouvindo, né, uma frase, um trigger phrase, né, alguma frase que você diz para, disparar aquela ação, e aí com isso ela ativa o Cloud na requisição. É basicamente isso, aí que está aqui um resumo das features, né? Então é um assistente de código interativo, você pode perguntar sobre o código no meio do pull request, faz o code review, faz a implementação, integra com o pull request e as issues do GitHub, etc, etc. Então é isso que eu quero fazer com vocês hoje, beleza? Vamos utilizar o repositório do Quant Brasil de cobaia e vamos fazer a instalação. Eu ainda não fiz no repositório. Eles dizem aqui que a forma mais fácil de fazer é utilizando o Cloud Code no terminal, abrir o Cloud e rodar esse comando aqui. Então é justamente isso que a gente vai fazer. Para vocês terem uma ideia, quando eu fiz no outro repositório no dia que lançou, isso aqui não funcionou, tá? Tava quebrado. Então eu dei alguns dias aqui para eles se ajeitarem, vamos ver se agora funciona. Estou aqui no terminal, vamos fazer o que eles falaram. Vamos iniciar o Cloud Code, rodando o comando Cloud na CLI e rodando o comando /install GitHub App. Então vamos lá, /install GitHub App. Vamos seguir aqui o instalador, usar o repositório atual, é esse mesmo. Beleza, ele abriu aqui uma página no GitHub, pediu para eu configurar. Selecionei aqui, vou selecionar aqui como permissão. Vou selecionar todos os repositórios do Quant Brasil, me autentiquei. Só fiz a instalação fácil aqui, pessoal. Eles me jogaram depois aqui para uma página de documentação. Vou voltar lá para a CLI. Present once you have installed the app. Apertei Enter aqui. Agora ele vai me pedir para eu colocar a API Key. Então isso é um passo muito importante. Você precisa ir lá na sua conta da Anthropic, tem aqui o link, tá vendo? console.anthropic.com/settings/keys. Você precisa ir lá, pegar a sua API Key, gerar uma API Key lá no Anthropic e colocar aqui. Copiei e colei a minha, Enter e beleza, pessoal, olha só. Eu acho que funcionou. Ó, de primeira já foi, dessa vez funcionou bonitinho o instalador. Ele já quer criar um pull request. Vamos aceitar esse pull request aqui e vamos ver o que ele escreveu. Tá, ele está dizendo ali, ó, Cloud Code is an AI coding agent that can help with, todas as coisas que a gente já viu. Uma vez que esse PR for merged, aí a gente vai ser capaz de interagir com o Cloud mencionando o @cloud num pull request ou num issue. E aí ele vai, né, toda vez que esse workflow for disparado, o Cloud vai analisar comentários e o contexto daquela chamada e executar um request como uma GitHub Action. Então preciso fazer um merge primeiro. Mentions só vão funcionar depois que o merge for feito. O workflow roda automaticamente toda vez que o Cloud for mencionado no PR ou em comentários. E beleza, ele fala alguma coisa de security, as tools que são permitidas, npm, build, npm run lint, etc. Ok, bom, vou fazer o merge, o que significa que depois que eu fizer o merge aqui, o Cloud é para estar disponível, né, diretamente nos meus pull requests quando um pull request review comment for feito, quando for um comentário for feito, ou então esse aqui é o que vai disparar o Cloud. Olha, quando for feito um comentário numa issue, quando for feito um comentário num pull request review, quando uma issue for aberta ou assinalada para alguém, e quando um pull request review for submetido, tá? Aí tá dizendo aqui, ó, tem que mencionar o @cloud, etc. Beleza, é isso que a gente fez aqui. Então, vamos fechar aqui e vamos ver se a gente consegue agora fazer isso através do workflow com o Codex.
Importante dizer, pessoal, que o Claude só vai ser executado quando eu mencionar ele, tá? Então, eu criei o pull request, eu vou mencionar o Claude, vou chamar o Claude e ele automaticamente vai começar a fazer a análise. É possível, eu imagino, fazer com que eu nem precise chamar o Claude, né? Que automaticamente quando o pull request for created, não um review comment ou um issue comment, mas quando o pull request for created, a gente dispare esse workflow. Vamos fazer por enquanto somente quando nós chamarmos o Claude no pull request, certo? Voltei para o Codex e eu pedi umas tarefas para ele, tá? Então foram duas tarefas que eu pedi. A primeira tarefa que eu pedi foi o seguinte: se nós viermos na página de robôs do Quant Brasil, inclusive se você não conhece o Quant Brasil é o meu app de finanças quantitativas, onde nós provemos diversas ferramentas para que você, investidor, pessoa física ou até institucional, consiga utilizar análise quantitativa para investir de uma forma sistemática, parar de chutar, parar de seguir dica, usar a matemática e a estatística para investir. Eu vou deixar o link para o Quant Brasil na descrição e tem um cupom exclusivo de desconto só para a galera do YouTube também. Uma das nossas funcionalidades são os robôs quantitativos, que são trades quantitativos que nós fazemos em tempo real. E essa é simplesmente a curva dos nossos robôs frente ao Ibovespa. Vocês vejam que enquanto o Ibovespa subiu 6,57% desde 1º de dezembro de 2023, um pouquinho mais de um ano e meio, os nossos robôs subiram 102%. É isso mesmo. Tudo comprovado aqui em tempo real, disparado para você em WhatsApp, etc. Tudo bem registradinho, tá? Uma coisa me incomoda, eu queria poder saber, esse aqui é o retorno total, mas eu queria saber o retorno no dia, na semana, no mês, no ano, né? É comum em apps de investimento você ter lá o week to date, month to date, year to date, all time, coisas do tipo, né? Foi justamente isso que eu pedi aqui para ele. Eu falei assim para o Codex, na página de robôs, nós mostrando uma sidebar com as estatísticas do robô, essa aqui, e o benchmark, que é o Ibov. Eu gostaria de poder ter coisas como hoje, né, na semana, no mês, no ano e all time. E aí eu falei para ele assim, ó, eu não sei exatamente como eu quero fazer, porque eu acho que se colocar 4 linhas aqui vai ficar muito grande. Então talvez a gente tenha que usar tabs. Eu falei isso com ele e aí ele fez as modificações. No arquivo eu vi que ele achou o arquivo correto, bastante modificação que ele fez. Maravilha. Posso clicar nesse botão aqui para criar um pull request e quando nós criarmos o pull request, agora nós vamos testar a integração com o Claude, para que o Claude possa revisar esse pull request e aí nós fazemos só aquela gestão que eu falei, beleza? Então, criou o pull request aqui, vamos fazer o teste. Vou marcar aqui o Claude e vou dizer please review the changes in this PR. Vamos ver se isso funciona. A partir do momento que nós fizermos isso, é para ele trigar a action. Será que funciona? Vamos dar uma olhada nas actions aqui. Ó, Cloud Code. Já vi aqui, ó, tá vendo? Cloud Code One Issue Comment. Ah, esse aqui foi um comentário do Vercel. Porque como o Vercel faz esse comentário, ele automaticamente já vai rodar, né? O que eu não sei se é o que eu gostaria. Porque aqui ele tá rodando automaticamente o que o Vercel falou que não tem contexto nenhum. Mas aqui ele já entendeu o meu. Olha só, pessoal. Enquanto a gente estava olhando lá, apareceu, ó, Reviewing PR Changes. E aí ele já marca a to-do list dele aqui, ó. Read Repository Guidelines, Examine the Modified Robot Stats TSX File, Analyze Code Changes. E aí ele tá ticando em tempo real, tá vendo? Não fui eu que cliquei aqui. Ó. Analyze Code Changes for Bugs, Security, Performance and Best Practices. E depois provide comprehensive review feedback. A integração está funcionando. Vamos ver o que ele faz aqui, beleza? A gente pode acompanhar o resultado diretamente aqui. Agora é engraçado, olha. Como ele colocou um comentário, ele mesmo está trigando um aqui. Eu queria saber se ele vai de fato rodar ou se ele vai executar. Ah, não, tá vendo? Um status skipped aqui. Ó. Ele não rodou quando o Vercel criou. E aqui vai ser skipped também, tá? Então ele é inteligente o suficiente para não rodar em cima do comentário dele mesmo. Ele está rodando só em cima do meu comentário. E aí, quando a gente fizer isso aqui, ó, a gente consegue até ver aqui algumas informações. Aí, até o que ele pensa, ó, good, now I understand the repository structure. Então toda a conversa está sendo feita internamente. E olha que importante também, ó, model,
Cloud Sonnet 4, ele não está usando o Opus 4. Eu não vi aqui se existe uma forma de usar o Opus, tá? Eu acho que não. Anthropic Model, vamos dar uma olhada se eles colocaram alguma coisa lá nos issues. Opus. Vamos procurar aqui. Switch to Opus. Alguém criou aqui. Parece o Switch Opus for this REPL Cloud Workflow. Então a pessoa foi capaz de mudar aqui. Agora, onde que eles mudaram? A gente pode mudar direto aqui, pessoal, tá vendo? Olha a dica aqui, ó. Direto no workflow ali do GitHub. Então a gente vai fazer isso no próximo pull request, tá? Vamos ver se funcionou esse aqui primeiro. Então essa aqui é a conversa dele que ele vai fazer. E ó, finalizou. Enquanto a gente estava conversando, finalizou. Code Review, Add Timeframe Tabs to Robot Stats. Então vamos lá, o que ele faz, pessoal? Vamos ver aqui o que ele fala pra gente. Completou o review do arquivo, Solid Implementation, aí aqui ele falou TypeScript Usage, Clean UI Implementation, Statistics, Responsive Design. Aí ele reclamou de alguma coisa aqui, ó, Data Ordering Assumption. Assume que Robots Data Zero contém the earliest data. Ok. Ele fez uma sugestão aqui para não assumir isso, né? Otimização de performance, erro handling, acessibilidade, minor issues, espaço inconsistente. Ele não conseguiu rodar o linter lá no Codex, mas, pessoal, parece que foi interessante. O que vocês acharam aqui? Eu acho que foi legal. Eu acho que foi interessante. Se a gente vier aqui, ó, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada no código. Vamos pegar aqui o comando para executar para entrar nesse pull request. Já entrei nele aqui. A gente já consegue ver até as mudanças. Foi o robot stats, certo? Robot stats. Onde que ele falou aqui? Que para nós darmos uma olhada. Linha 258, consistente, não sei onde que ele está vendo inconsistência. Tá, eu dei um Ctrl S aqui, um Command S, e aí eu vi que ele já formatou, porque ele não conseguiu rodar o Prettier, mas isso aí é porque eu não fiz a configuração lá no Codex. Então quando eu dei um Command S, quando eu salvei, ele formatou direito aqui. Talvez seja alguma dessas coisas que ele tenha reclamado, beleza? No geral, ele deu algumas recomendações de teste, um resumo aqui dizendo que a feature foi bem implementada. A principal preocupação é em relação à validação de data e otimização de performance. Deixa eu ver se o que ele falou de performance é relevante. Filter data. Objetos são criados para cada data point on each filter operation. Não vai ter muito dado aqui. Eu acho que faz sentido o que ele falou, mas eu acho que é um pouco de exagero. Então, beleza, pessoal. Vou sair aqui, vamos iniciar o servidor e vamos ver se está funcionando o que o Codex escreveu e o Cloud Code revisou. Então vou iniciar aqui o servidor localmente, vamos esperar ele carregar e vamos ver como que o nosso time de IA se saiu dessa vez. Olha lá, pessoal, ele fez a tab aqui, mas não está funcionando bonitinho não, tá vendo? Ó, o total tá igual, o ano me parece estar correto, mas o max alpha não está adequado, mês talvez esteja certo aqui, aí semana e hoje ficou tudo zero, né? Então ele não conseguiu acertar a data aqui nem para hoje nem para semana e o estilo ficou um pouco esquisito. Então, eu acho que isso aqui vai precisar de mais intervenção, tá? Eu vou deixar esse trabalho de lado aqui. Poderia passar agora no Cloud Code para refinar, mas é importante eu mostrar aqui para vocês verem que, mesmo passando o Codex pelo Cloud Code no pull request, ele faz comentários, os comentários são pertinentes, mas ele não identificou erros. Importante sempre mostrar para vocês isso, pessoal, para vocês entenderem que o workflow com as IAs não é uma bala de prata. Não é algo que você vai fazer e vai funcionar automaticamente. Você vai sim precisar de supervisão. Evidentemente, eu fiz um prompt aqui um pouco preguiçoso, não dei muitas informações para ele. Eu dei uma certa liberdade criativa para o Codex, não é muito a dele. De qualquer forma, o Cloud Code também não conseguiu, na hora de fazer o review, pegar muitos problemas, certo? Beleza, pessoal. Eu quero fazer um último teste aqui antes da gente encerrar o vídeo. Nós vimos aqui no repositório oficial lá do Cloud Code da Action que a gente pode vir aqui, ó, no próprio workflow do GitHub que foi criado quando a gente instalou a Action. Então deixa eu fazer o seguinte. Voltei para minha branch normal. Vou
dar um pull aqui para pegar o dado do merge que nós demos. Ele criou esse arquivo cloud.yaml. E aí, vamos dar uma olhada aqui em como o pessoal lá do Anthropic fez, ó. Nesse job run cloud code, justamente esse aqui, ó, coloca o model cloud ops 4. Então eu vou copiar essa linha aqui, vou colocar logo embaixo do Anthropic API Keys. Importante aqui, pessoal, que olha, a gente pode dar ferramentas para o Cloud Code. Então, no meu caso, por exemplo, que eu rodo PNPM, eu posso colocar o PNPM aqui, por exemplo. E também Custom Instructions. Então, a gente pode falar para ele o que ele pode fazer na hora que ele estiver fazendo as sugestões dele. Inclusive, rodar testes, rodar linter, rodar type check, olhar por padrões específicos, etc. etc. Então isso é muito importante. Eu não vou mexer nas Custom Instructions para esse vídeo, eu só quero mostrar para vocês, ou fazer o teste, que nós conseguimos mudar o modelo para usar o Opus 4, que é o modelo mais inteligente do Cloud. Então eu vou fazer essa mudança aqui, vou jogar para a nossa branch. Então já estou agora com ele atualizado com o modelo mais recente e vou fazer o seguinte. Vou vir na outra tarefa que eu passei para o Codex, né? Vi aqui que ele fez uma mudança, não vou nem entrar aqui em detalhes da mudança, só vou fazer o seguinte, eu vou criar o pull request, vou chamar o Cloud para que ele faça o review do pull request e vou garantir, né, vou confirmar que ele está usando de fato o Opus 4 nos testes. Então, como que a gente faz? Marcamos ele aqui, please review this PR. Quando eu escrever isso aqui, a gente vai disparar aquela action e agora eu quero confirmar que essa action vai ser revisada utilizando o modelo mais avançado do Cloud Code, que no momento é o Opus 4. O comentário do Vercel, ele fez o skip. O comentário do Cloud, dele mesmo, né? Lembra que, vamos voltar aqui, o view pull request, como ele começou a trabalhar, ele escreve um comentário e isso já vai disparar o review do Cloud Code. Se nós viermos aqui, a gente consegue de novo olhar o que o Cloud está fazendo. E olha só, pessoal, caí aqui exatamente onde eu queria. Olha lá, model Cloud-Opus-4 2025-05-14 é o modelo mais recente do Cloud Code. E aí você vê que ele está pegando todo o contexto aqui, ó, tudo que foi feito, o autor, a branch, o título, né, o que eu falei, general comment on a PR, e aí ele vai sair fazendo. Tá vendo? Olha a quantidade de coisas que ele já criou como tarefa para ele mesmo, que ele mesmo vai preenchendo. Um detalhe prático aqui para vocês, tá, pessoal? Ele acabou trabalhando no arquivo errado. Tá vendo que está rodando na pasta front-end? Ele deveria rodar na pasta monorepo. Qual que é o problema aqui? Veja que o Cloud, ele lê do arquivo cloud.md. Se nós viermos aqui no repositório do Quant Brasil, temos o cloud.md com um monte de dado, e aí você vai ver que a primeira linha que eu falo é para ignorar o front-end folder, a pasta front-end, porque é deprecated, é quando eu fazia antes em Gatsby. Porém, como eu disparei essa tarefa no Codex, o Codex não usa CloudMD, ele usa um arquivo, se eu não me engano, chamado agents.md. Aí ele bateu o olho, viu lá o front-end, viu que tinha os robôs, eu não especifiquei, ele acabou trabalhando na pasta errada, tá? Não vai ser culpa do Cloud e também não posso nem dizer que foi culpa do Codex. Isso aqui é culpa de quem fica inventando arquivos com diferentes extensões, em vez deles se unirem e decidirem, vai ser AI.md, não, um criou Cloud, um criou Agents, e aí agora eu tenho que ficar duplicando. Como eu não dupliquei, ele acabou usando a pasta errada. Enquanto eu estava falando, ele já atualizou. Critical issue found. The front-end folder is deprecated. Reviewing files to understand the implementation. Então, que bom. Olha só que coisa interessante. Eu estava até achando que ia ser um experimento mal sucedido, mas aqui acabou me dando um sopro de esperança. Olha. Ele foi capaz de entender e aqui ele finalizou tudo. Ele falou que ele conseguiu pegar exatamente lá do CloudMD aquilo que eu mostrei para vocês. E aí ele fala, apesar do problema com o local onde o código tá aqui o meu review. E aí ele faz o review aqui, todas as sugestões e pede, please migrate this implementation to the new front-end before merging. Isso aqui para mim é o principal problema que eu vi no
action do Cloud Code no momento. Apesar deles dizerem que ele é capaz de executar sugestões, eu ainda não consegui fazer ele executar. Talvez a gente tenha que especificamente pedir para ele fazer as sugestões. Não é claro como que eu posso passar para ele e ele não só revisar, mas ele implementar. Eu acredito que a gente tem que pedir de forma direta, beleza? Ah, aqui ó, ele fala aqui mesmo, ó. Request fixes. Ask Cloud to implement specific changes. Então, será que isso vai funcionar? Então tá, eu ia acabar o vídeo aqui, mas eu não me aguento. Eu vou fazer esse último teste então. Eu vou responder ele. Cloud, please update the changes in the monorepo in the correct files instead. Make sure to use TypeScript. Então, pessoal, estou falando isso aqui só para a gente testar o workflow, para ver se ele vai ser de fato capaz de propor as mudanças, tá? Por quê? Porque o Codex mudou os arquivos errados, o Claude identificou porque eu pedi para ele fazer só um review, ele fez só o review, ele não implementou. Então, seguindo a orientação do README aqui do pessoal do Anthropic, eu estou pedindo para ele implementar uma mudança, né, específica. Eles dizem para falar mudanças específicas, eu pedi algo talvez um pouco mais genérico. Vamos ver se vai ser o suficiente para funcionar. Vamos voltar aqui para dar uma olhada como que as actions estão indo. Então ele está executando o que eu pedi e ele está pensando. Ó. Eu acho muito legal o fato de que ele atualiza o comentário. E olha só, de novo ele criou um to-do list com as tarefas. Olha só, ler a implementação, explorar a estrutura do monorepo, converter cada arquivo para TypeScript, né? Migrar, atualizar o que tem que ser atualizado, rodar type checking, fazer o commit para a branch. Então, se ele conseguir fazer tudo isso como ele se propôs, eu acho que pode ser. Podemos terminar esse vídeo aqui com um bom sinal. Podemos terminar esse vídeo aqui com uma certa esperança de que as actions do Cloud Code de fato são úteis. Pessoal, olha que legal. Muito tempo aqui passou, o Cloud está trabalhando igual um louco aqui. Ele já identificou alguns problemas e ele já colocou um commit. Então ele já comitou aqui alguma das coisas que ele foi fazendo, ele foi comitando. Aí ele foi identificando alguns outros problemas no código e está resolvendo de forma autônoma. Mas eu achei bem legal que ele já fez o commit direto, tá? E aí ele está atualizando o comentário com o que ele está querendo fazer. Então ele identificou que a gente usa a biblioteca Rechards, ele identificou que já existe uma curva de capital que ele pode reutilizar. Então ele foi meio que entendendo à medida que ele foi trabalhando. Então vamos deixar ele terminar, já são 8 minutos e 40 segundos dele trabalhando desde que eu iniciei o comentário, desde que eu disparei a action. Vamos esperar ele terminar e vamos ver o que vai sair no final. Pessoal, finalizado aqui, ou pelo menos ele atualizou o comentário com tudo que ele fez. Olha só, eu achei muito interessante. Olha a diferença do Opus 4, pessoal. Ó. Ele criou o arquivo necessário, TypeScript, color-coded, tooltips interativos, atualizou o arquivo que precisava, reutilizou, né, colocou uma tab reutilizando curva de capital, resultado por trade, arquivos que ele mudou e o resultado. Agora implementa em TypeScript. E, lembrando, ele identificou que estava no lugar errado. E aqui ele me diz que ele não conseguiu rodar o type check porque não tinha o PNPM. Pessoal, então em questão da integração do Codex com o Cloud Code via GitHub Actions, eu acho que ficou ótimo. Vamos dar uma olhada aqui então se o que ele fez foi exatamente o que eu queria. O que a gente pediu? Deixa eu voltar aqui para o Codex para mostrar para vocês. Na página de robôs, olha lá, pessoal, tá aqui, ó. Olha a curva de capital. Curva de capital, resultado acumulado, resultado por trade. Isso aqui era uma das coisas que eu queria. Ó. Resultado por cada trade. Quantidade de trades aqui, ó, 129. Tá aqui certinho. Claro, a UI não tá perfeita, né? Tá muito grande isso aqui, né? O gráfico tá gigantesco, o trade history ficou para trás, né? Tá desnecessariamente grande, muito espaço vazio. Mas, olha, posso dizer para vocês que eu gostei. Achei que ficou bem bom. Lembrando, pessoal, isso aqui foi um promptzinho que eu dei aqui meia boca lá no Codex, sem dizer muita coisa, saímos daqui, tá? Muito bem, pessoal, eu considero esse experimento bem sucedido. Eu acho que uma das grandes sacadas foi atualizar o modelo para utilizar o Opus 4 e nós conseguimos fazer
entender duas coisas. Primeiro, se nós só pedirmos para o Claude revisar, ele vai somente passar o olho ali e falar. A gente viu que quando ele fez isso, ele deixou passar alguns problemas. Segundo, se nós pedirmos para ele especificamente implementar uma mudança, ele vai lá e roda o commit direto. Ele, na verdade, pode rodar até mais de um commit em sequência. E aí ele vai executar o código usando o modelo que você definir. Se você definir o Opus 4, você consegue colocar o Codex trabalhando com o Opus 4 com mínima intervenção. Claro, no final das contas não ficou exatamente perfeito, mas aí eu diria que a culpa foi mais minha por não ter dado a instrução adequada, não ter dado como eu queria a UI, etc. Acho que dado a informação limitada que eu passei para eles, tanto para o Codex quanto para o Cloud, acho que o resultado foi satisfatório. Então, pessoal, tá aí feito um workflow do zero. Instalamos o Cloud Code Action do zero no repositório usando o próprio instalador automático deles. Vou colocar o link para você fazer a instalação no seu repositório também aqui na descrição. Se você gosta desse conteúdo, se você quer saber mais sobre Codex, Cloud Code, ChatGPT, Gemini, IA, já se inscreve aqui embaixo, pô. Curte esse vídeo, compartilha aí com quem você acha que pode gostar. Agradeço a todos pela audiência e até a próxima.